o dogma central da biologia, segundo a qual o DNA transcreve RNA e este orienta a síntese de proteína, precisou ser revisto quando se descobriu que alguns tipos de vírus têm RNA como material genético. Nestes organismos, esse RNA orienta a transcrição de DNA, no processo denominado transcrição reversa. A mesma só é possível quando... Eu já falei a respeito dessa transcriptase. Né? Transcriptase reversa é quando um vírus, né, ali no caso, o vírus de RNA, consegue formar, a partir dessa molécula de RNA, a molécula de DNA. Tá? O vírus é de RNA, mas ele consegue transcrever, passar essa molécula de RNA para DNA. Ele é como se ele estivesse mudando o seu código genético, né? De RNA para DNA. Tá? Então, ali, ó, a mesma só é possível quando, a alternativa ali mais correta, não, a correta, né? O vírus apresenta no interior de sua cápsula proteínas que promovem na célula hospedeira a transcrição de RNA para DNA. Isso só é possível se o vírus apresentar lá na sua cápsula de proteína, no capsídeo, né? Capsídeo é aquela estrutura que dentro está o DNA e o RNA. Então, o vírus ele vai ter que produzir essa proteína capaz de fazer essa transcrição. Se ele não produzir essa proteína no seu capsídeo, ele não vai conseguir fazer isso. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele produz na sua cápsula a proteína lá no capsídeo, onde está a estrutura de DNA e RNA, essa proteína. E essa proteína, durante o processo de replicação do RNA na célula hospedeira, ela vai fazer com que a célula hospedeira, já que a célula hospedeira vai comandar isso, né? Porque o vírus ele usa e abusa da célula hospedeira, então essa célula hospedeira, através dessa proteína que é produzida no vírus, no capsídeo do vírus, vai fazer com que ocorra essa transcrição, né? A transcrição é essa modificação do RNA para o DNA. Não são todos os vírus capazes de fazer isso, tá? O vírus que a gente conhece é capaz de fazer isso é o vírus do HIV, tá? O vírus da AIDS. Por isso que é tão difícil fazer uma vacina, fazer uma medicação mais eficiente para a reprodução desse vírus, tá? Então, essa proteína que a gente chama de enzima, o nome dela é transcriptase reversa. Reversa porque faz o contrário, né? Aí vamos aqui, ó, principais doenças, viroses humanas. Várias viroses que a gente tem aí, que às vezes a gente nem sabe que é provocada por vírus, mas é provocada por vírus, tá? Por via sexual, aquelas famosas doenças sexualmente transmissíveis, tá? São viroses que são passadas por via sexual, que é a DST. A AIDS, né? Ou HIV, né? Que a gente conhece aí. A gente conhece a AIDS como síndrome da imunodeficiência adquirida. Síndrome porque, o nome aqui é em inglês, tá? Aqui é a tradução dele. Síndrome, porque ele afeta vários órgãos de uma vez só, tá? Imunodeficiência, porque está relacionada com a nossa célula de defesa. Adquirido porque a gente adquire, né? Porque é um vírus que a gente adquire. Então, ali, ó, principais fontes de transmissão: via sexual, através da relação sexual, através de drogas injetáveis, né? Qualquer objeto percutante, e através de transfusão de sangue. Antigamente, né? Porque o vírus da AIDS é igual ao Covid-19, né? Na época, ele foi um vírus novo, que não infectava o ser humano. Tá? Estava presente nos macacos, nos animais, como um resfriado comum neles, até que o ser humano foi infectado.
né? E foi infectado e conseguiu transmitir para outros seres humanos, seres vivos, nós, né? Seres humanos mesmo. Mas antes, essa doença não existia em humanos. Sempre existiu em macacos. Em humanos, não. Tá? Como que o humano adquiriu? E um monte de forma aí que pode ter adquirido, né? Porque eles comem macaco, eles vivem, o pessoal lá da África deve viver com macaco, o macaco pode ter arranhado, e N motivos, né? N vias de transmissão. Contato com o excremento do macaco, cocô e xixi do macaco. Então, o importante é que o vírus conseguiu entrar na gente. Tá? Só que o vírus no macaco ele se comporta de uma forma, quando ele entrou no nosso organismo, ele se comportou de outra forma totalmente diferente, né? Provocando morte de várias pessoas, sem nem saber naquela época que morreram por causa da AIDS, né? Porque, como era uma doença que não existia, como é que eu vou saber que eu vou morrer daquilo? Né? Não existia. Aí o que aconteceu? Várias pessoas estavam morrendo de infecção muito parecidas, né? Naquela população ali. Começaram a fazer uns exames, começaram a pesquisar e viram que tinha alguma coisa em comum em relação àquelas mortes. Né? Tinha alguma coisa muito comum em relação àquelas mortes ali e começaram a pesquisar. Foram pesquisar, viram que todas as mortes aconteceram por causa de um mesmo patógeno. Né? Qual patógeno? O vírus da HIV, da imunodeficiência adquirida, tá? Que deram esse nome para ele. Por quê? Porque os vírus, todos os vírus fazem isso, tá? Diminui as células de defesa. Mas esse vírus de HIV, além de diminuir a célula de defesa, ele deixa a pessoa muito, muito imunodeprimida. Tá? Aí o que vai acontecer? Essa pessoa, com essa imunodepressão em relação ao sistema imunológico, ela fica suscetível a pegar qualquer outra infecção. Então, as pessoas não morriam por causa do vírus da AIDS. Tá? Ele morria em decorrência de uma outra infecção, uma pneumonia, uma rubéola, um citomegalovírus, uma toxoplasmose, né? A outra infecção que matava essa pessoa. Né? Mas por quê? Porque as células de defesas estavam lá embaixo, né? A taxa do vírus estava muito alta, porque o vírus ele se reproduz com muita facilidade, né? A taxa do vírus estava lá em cima. Não tinha medicação, tá? Hoje em dia a gente tem os famosos coquetéis da vida aí, hoje em dia, né? Aí o povo acha, só porque tem coquetel, acha que o coquetel é a cura, mas o coquetel não é a cura, tá? O coquetel é um tratamento eficiente para evitar que o vírus se reproduza, se multiplique. Mas o vírus já está lá, tá? O vírus continua lá na célula guardadinho. Só estou evitando, demorando que o vírus se multiplique, né? Aí se você tomar o coquetel, beleza, bonitinho, né? Direitinho, fizer o tratamento, você pode até, que a gente chama de negativar o vírus do HIV. O que é negativar? Quando a gente fala em negativar, parece que você está infectado, depois você não tem mais. Negativou, não tem mais o vírus, mas não é, tá? No mundo científico aí, negativar é tornar o vírus, as cópias que eles produzem, numa quantidade muito pequena, né? Se eu não me engano, são 80 mil cópias. Quando a gente fala negativar, o vírus está lá milhões de cópias, né? Na sua fase, no seu auge de reprodução. Né? Eu consigo abaixar o vírus para ele ficar com 80 mil cópias durante meses. Meses. Tá? Então, a gente fala que a gente negativou o vírus. A gente conseguiu controlar o vírus. O vírus está ali até 80 mil cópias, significa que o paciente está controlado. Né? Alguns estudiosos acreditam que pacientes assim, controlados, negativados, eles não transmitem o vírus do HIV, né, por nenhum tipo de transmissão, nem através de perto constante, através de relação sexual, né?
Mas, infelizmente, isso não depende só da gente, né? Não depende só de eu estar negativado, mas do meu parceiro não estar com um resfriado, não estar com uma infecção por vírus, porque aí a imunidade dele também vai ser baixa. Né? Então, para evitar qualquer problema, né? O ideal é o quê? Ter relacionamento sexual de camisinha, tá? Conforme eu falei para vocês, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, mas acontece, tá? Na época que eu trabalhava com isso, né? Na época do início, na minha faculdade, que eu fui fazer estágio, eu comecei fazendo estágio lá no Cafre, que é um hospital ponte aí na descoberta do HIV. E a gente escutava a história. E história desde criancinha até adolescentes, até gente mais velha que foi fazer os exames para pré-nupcial, né? A pessoa ia fazer porque ia casar, então fez aqueles exames pré-nupciais, e acusou em um, não acusou em outro. Garota de 16 anos, que o próprio pai, os pais machistas, né? Falou que com 16 anos o menino tinha que ser homem. Né? Isso o menino contando. Então levou ele para a casa das primas, lá, né? E na época, já tem tempo isso, ninguém sabia que existia o HIV, né? Então, não se preveniu. Mas mesmo não existindo HIV, existem outras doenças que a gente vai ver aí, ó. A hepatite, a gonorreia, que não é transmitida por vírus, mas por bactéria, mas várias doenças sexualmente transmissíveis, tá? Tudo bem que essas aí a gente consegue controlar, né? Até se curar, né? A AIDS ainda não tem cura. Mas ele pegou o HIV dessa forma. O próprio pai levou ele para essas casas das primas, né? E ele foi infectado. E só descobriu depois, ele tinha acho que 16 anos, né? E ele descobriu quando ele tinha 19 anos. Ficou 3 anos aí sem demonstrar nenhum sintoma. Com 19 anos, ele começou a ter pneumonia recorrente. Ele estava sempre com pneumonia, ficava bom, aí voltava, ficava bom, voltava, né? Aí foi lá no hospital e fez uns exames lá, constatou tuberculose. Né? E depois disso, como a tuberculose é uma das doenças que a AIDS pode permitir que aconteça, fez o exame depois de um tempo e deu positivo o HIV, né? AIDS, no menino. Aí começou a fazer o tratamento. Mas aí eu não sei como é que tá, porque depois eu saí de lá, mas foi dessa forma. Então a gente tem essa mania de acreditar que nunca acontece com a gente, mas acontece. A gente está ali, a gente é ser vivo, acontece. Né? Então a gente tem aí o engraçadinho que está pagando ali também, né? Que sempre tem que ter um engraçadinho no primeiro ano, né? Mas não esqueça que a gente tem como saber, né? E só acabar aqui que eu já tenho como saber, tá, gente? E provavelmente essa pessoa também não vai assistir a aula semana que vem. E vamos parar, gente, com a bobeira aí de vocês, que agora, né? Quem está fazendo a gracinha. Já são tão grandinhos, né, para ficar fazendo assim, mesma coisa sempre, com vários professores diferentes. Alguém quer perguntar alguma coisa a respeito do HIV, da AIDS? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? A gente, semana passada, retrasada, né? A gente já começou a falar aí que até... Não lembro quem foi que falou. Quem tá, professor? Então, pessoas que têm HIV não podem ter filho? Eu não sei se foi aqui, mas acho que foi. Pode ter filho sim, tá, gente? Mas tudo com acompanhamento para evitar qualquer problema, tá? Um problema maior. Então, pode ter, mas com acompanhamento para já evitar um problema maior. E o ideal é que depois que tenha filho, volte a ter relacionamento sexual com camisinha, tá? Isso aí tem que ser sempre.
aqui tem agente etiológico, né, de quem transmite, né, que é o vírus do HIV, material genético RNA. Lembrando que aqui, esse vírus aqui faz a transcriptase reversa, né, que transforma o RNA em DNA. Ele pode fazer isso, né? Modo de inserção do vírus aqui é a fusão de membrana. Aqui, ó, o vírus, para entrar, ele se adere à membrana, tá? E entra na célula. Vai ficar para cá, né? Mas ele aqui está entrando na célula até que consegue entrar todo ele na célula, tá? Vamos ver. A evolução aqui tem várias, tá? Tipos de evolução aí. Às vezes, lembra que eu falei que a pessoa fica assintomática há maior tempão, só depois de um tempo começa a ter sintomas. Mas os sintomas não é do HIV em si. São outras doenças que, porque eu estou com HIV, com minha imunidade baixa, eu acabo contraindo outras infecções. Já tenho umas infecções já sugestivas de HIV, tá? Que é a tuberculose, a toxoplasmose, a pneumonia, né? Essas já são sugestivas ao HIV, junto com a sua história de vida, com a sua anamnese que a gente faz, tá? Não quer dizer, eu tive tuberculose e eu tenho HIV, não quer dizer isso, tá? Mas, provavelmente, se eu tiver uma tuberculose, o médico vai pedir o exame de HIV, tá? Porque são infecções sugestivas ao ter o problema do HIV. Então, sempre vai ser assim. Sempre a gente vai pedir os exames associados, tá? Aí tem aqui, ó, que eu acabei de falar. Infecção aguda. Quando a gente está com infecção aguda, eu deixo de ser só portador do HIV e passo a ter a doença, que é a AIDS, tá? Quando eu tenho HIV, significa só que eu sou portador do vírus, tá? O vírus HIV. Quando eu tenho a infecção, quando eu estou infectada por outra bactéria, outro vírus, né? Tuberculose, toxoplasmose, qualquer uma outra infecção, a minha infecção está na fase aguda. Aí eu já não sou só uma portadora, eu sou uma doente mesmo, que eu tenho a AIDS, tá? E essa doença eu posso negativar. Se eu fizer o tratamento direitinho, tomar as medicações, se o meu organismo aceitar bem as medicações, né? Porque também tem isso. O nosso organismo pode não aceitar bem aquela medicação, né? O meu organismo pode não aceitar bem, mas o organismo de outra pessoa pode aceitar super bem. E eu posso ficar em estado grave e outra pessoa com a mesma medicação não fica, né? Então, tá aí a diferença. Eu achar que, só porque eu tenho HIV, tem tratamento, eu nunca vou ficar doente, né? Eu não vou morrer por causa disso. É lógico que hoje em dia é mais difícil a gente morrer por causa do HIV. É mais difícil, porque tem esse tratamento aí que impede o vírus de se multiplicar, tá? Mas eu vou continuar tendo vírus. Qualquer coisa, qualquer infecção que eu possa contrair, desde uma simples gripe, né, até uma infecção de maior porte, pode mexer com o meu sistema imunológico e a minha doença ativar. Eu deixar de ser apenas um simples portador, tá? Para eu ter a doença mesmo, ser um raidético, como chamam, né? Eu acho esse nome feio, mas é isso mesmo. Forma de prevenção ali, ó. Principal, preservativo, né? Que é o que mais acontece aí. Fiscalização, controle de amostra de sangue. Antigamente, mesmo tendo a fiscalização, por que muitas pessoas foram infectadas pela bolsa de sangue? Porque o vírus não existia. Como é que eu vou testar um vírus que não existe? Não tem como. Então, muitas pessoas foram contaminadas pelo vírus, né? Porque a gente não sabia que existia. Então, como é que eu vou testar na bolsa de sangue um vírus que eu não sei que existe? Né? Depois, quando surgiu a doença, deram o nome e passaram a testar também. Aí ninguém hoje em dia já se contamina mais pelo vírus HIV, a não ser existe, pode existir,
tá? Que a pessoa que doe a bolsa de sangue esteja com o vírus que a gente chama de... O período de incubação do vírus ainda não tenha surgido, né? Ainda não tenha ultrapassado aquele período, e o vírus está ali guardadinho, sem mostrar nenhum sintoma, assim, nem ter se reproduzido, ainda está ali no período de incubação, como se estivesse dormente, adormecido, igual urso, né? Aquela fase de dormência, e só depois, aí quando a pessoa faz o teste, aparece negativo, né? Mas quando vai passar para a pessoa através da bolsa de sangue, o vírus está ali e a outra pessoa acaba sendo contaminada. É muito difícil que isso aconteça, mas é uma coisa que pode acontecer, tá? É super difícil, hoje em dia, com esse monte de teste que faz, mas é uma coisa que pode acontecer. A gente tem aqui... condiloma acuminado. Vou ver se semana que vem, é porque eu não peguei aqui. Aqui só tá mostrando o vírus em si, tá? Como é o vírus. Mas tem as doenças, como aparece as doenças no corpo, tá? Aqui, ó, a gente tem aqui a forma do vírus HIV, tá vendo? O vírus HIV é dessa forma. O condiloma, que dá como se fossem umas verrugas no pênis e na vagina, tá? A gente tem fotos, posso até mostrar para vocês. Ou, se quiserem, eu posso colocar lá no um arquivo para vocês. Vamos ver o que eu vou fazer. Se eu mostro na próxima aula, acho que é melhor mostrar do que deixar como arquivo para vocês. Aqui é como se fosse umas verrugas, né? Tanto no pênis como na vagina. E é causado também pelo vírus, né? Aqui, ó, HPV, tá? É lógico, todas essas doenças têm aquela fase inicial e aquela fase aguda, tá? Quando eu falo dessas verrugas no pênis e na vagina, estou falando da fase aguda, tá? Modo de transmissão que a gente está vendo através de relação sexual. Lembrando também que portadores aí do HPV, né, as meninas, né, podem desenvolver câncer de colo de útero, tá? Então, quem tem o HPV, as meninas, né, elas podem vir a desenvolver câncer de colo de útero, tá? Então, por isso que é tão importante a prevenção, tá? O HPV vai ter cura, vai ter lá, você vai fazer um tratamento, ou tem uns que você toma remédio, tem uns que você tem que queimar as verruguinhas, tá? Você fica lá na posição ginecológica, as meninas, e a médica vai lá e coloca um ácido ali, verruguinha por verruguinha ali, ácido para poder queimar aquilo. O tratamento é feito dessa forma, tá? Para poder queimar aquelas verruguinhas ali e você ficar livre do vírus. Só que esse vírus aí, ele pode, é um dos precursores aí, né, do câncer de colo de útero. Ele pode vir, né, já foram feitas análises, né, dos médicos e tudo, e foi comprovado que alguma porcentagem, não sei qual a porcentagem, de pessoas que têm o HPV, mulheres que têm HPV, desenvolvem o câncer de colo de útero. Tá? É um tratamentinho chato de fazer isso. Você tem que ir toda semana lá na médica, né, quando já está com essas verruguinhas, né, tem que estar lá e você compra um ácidozinho que a médica passa lá para você, você tem que ficar lá naquela posição ginecológica, mulher, né, no caso, e ela vai lá com a pinça, com o algodãozinho, cotonete, e vai passando o ácido ali para poder queimar. Tá? Isso tanto no homem quanto na mulher. Tá? Os sintomas são os mesmos, tanto no homem quanto na mulher. Só que na mulher pode vir a ter o câncer
câncer de colo de útero. Essas doenças aí sexualmente transmissíveis, a forma melhor de prevenção é o uso de camisinha. Não tem outra forma de prevenção, tá? É o uso de camisinha. Às vezes, você pode até não ter o ato sexual em si, tá? Pode até não transar com a pessoa, tá? Mas vocês podem, no momento das carícias, se contaminar, tá? Na herpes, tá? Na gonorreia. Pode não ter a penetração, pode não ter o ato sexual em si, mas se brincar, encostar a mão, aí de repente, sem querer, você passa a mão em algum lugar, na boca, no olho, né? Mesmo sem ter tido o relacionamento sexual em si, você pode se contaminar, tá? Existe herpes na boca, existe gonorreia na boca. Gonorreia é provocada pela bactéria, né? Mas eu posso pegar gonorreia na boca, posso pegar gonorreia no olho. É só eu contaminar minha mão, tá? A pessoa que está comigo está contaminada. Não tive relacionamento sexual, né? Mas só fiquei na brincadeira, né? Contaminei minha mão sem querer, eu passei a mão na boca ou no olho. É igual na Covid, mesma coisa. A gente usa máscara para quê? Para se a gente não tiver, se a gente estiver contaminado, a gente com as gotículas de saliva, a gente não contamina outra pessoa, né? Aquelas gotículas de saliva não passam para outra pessoa, tá? Mas se por acaso essa outra pessoa que não está com a máscara, conversando perto de mim, aí cai uma gotícula de saliva, ela está contaminada na minha mão, tá? Eu estou de máscara, mas minha mão está ali livre. Aí, sem querer, quando eu chegar em casa, eu não vou lavar a mão direto, tá? Tiro a máscara, só em eu tirar a máscara assim, chegar a minha máscara, a mão próximo da minha boca, quando eu tiro a máscara, o vírus pode passar, tá? Eu posso não ter lavado a mão e colocado a mão na boca, posso não ter lavado a mão, mesmo com máscara, colocar a mão e coçar meu olho, né? E nisso o vírus está entrando através da membrana aqui do olho para dentro do nosso corpo, tá? Então, para determinados vírus aí, ou infecção, doença sexualmente transmissível, não precisa eu ter um relacionamento sexual em si, tá? Mas só na brincadeira, mão naquilo, aquilo na mão, se a pessoa estiver contaminado, e eu fizer isso, né, sem querer encostar na minha boca, no meu olho, né, eu posso contaminar, me contaminar, tá? Hepatite B ali, né? Hepatite B e hepatite C também são doenças que a gente pode contaminar através das vias sexuais, tá? A hepatite também tem uma característica muito importante, que elas podem ficar inoculadas no nosso organismo sem aparecer sintoma nenhum. Porém, ela está lá destruindo nossos órgãos, tá? Principalmente os pâncreas, o fígado, está lá destruindo nossos órgãos. Durante alguns anos, pode ficar ali no nosso organismo sem aparecer nenhum sintoma durante uns 6 anos, período de incubação dela, tá? Durante uns 6 anos. Quando eu vou sentir alguma coisa, depois dos 6 anos que o vírus está ali dentro do meu corpo, quando eu estou sentindo uma dor na barriga, ou então a minha diabetes, minha glicose está muito alta, aí eu vou começar a fazer uma pesquisa, né, para saber o porquê disso. Aí eu vou constatar que eu estou com hepatite C. Isso até eu diagnosticar, né? Porque como é uma doença que consegue ficar dentro do meu corpo durante muito tempo, tem um período de incubação muito grande, né? A gente vai fazer os exames, dependendo do médico aí, né? Quando a gente vai pesquisar, é uma das últimas coisas, né? Até também tentando pelas vias mais fáceis descobrir qual o problema, né? Depois, se não descobriu pelas vias mais fáceis, vamos pelas vias mais difíceis. Aí vamos fazer o teste aí das hepatites da vida, das doenças aí, vai descobrir
hepatite, e muitas das vezes não tem nem mais como fazer nada, tá? Porque a hepatite fica ali incubada e destruindo alguns órgãos vitais para o nosso corpo, e quando a gente percebe, começa a ter mostrar algum sintoma, já não dá mais tempo, tá? A hepatite é uma doença muito ingrata no nosso corpo, tá? Hepatite, câncer, doença muito ingrata, porque eles conseguem ficar ali incubados durante muito tempo sem a gente mostrar nenhum sintoma, mas a doença está ali progredindo, só que a gente não sente nada. Quando a gente vai sentir alguma coisa, a fase da doença já está muito alta e às vezes não dá para fazer mais nada, só esperar mesmo. E comportar. Alguma dúvida aí, gente, até agora? Interrompi aqui o compartilhamento. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? A pessoa que estava aí escrevendo ali, gente, dá um tempinho, né? Acho que vocês não são mais criança, né? Criancinha, que a gente... Nem criancinha, né? Que a gente tem que ficar ali em cima, faz essas coisas, né? Mas vocês não estão mais com idade para isso, não. Não quer prestar atenção? Não entra na sala, não fica atrapalhando o serviço dos outros, não. Nem a atenção dos outros. Todo mundo assinou aí? Vou fechar aqui, tá? Para a gente encerrar aqui a aula. Obrigada para todo mundo. Boa semana para todos. Fiquem com Deus, tá? Tchau, professora. Tchau, Nicole. Tchau, Vitor. Tchau, pessoal. Tchau, professora. Beijos. Tchau, professora. Beijo. Tchau, lindões.